Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por este dia, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Pai, eu venho agradecer pela vida do pastor, Senhor. Se eu posso estar usando sua vida, se eu posso estar lhe conduzindo, Senhor. Cuida da família dele, Senhor, o abençoa. Que o Senhor possa estar conosco, possa abrir nossa mente, Senhor. Que a palavra que ele pregar, Senhor, possa estar sendo usada pelo Senhor, Pai. Cuida de nós, Senhor, esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, graças e paz. Amém? Eu queria dizer que as crianças poderem se dirigir com a irmã Rossana, não é isso? Então, as crianças já podem estar com a irmã Rossana e vão com calma, que Deus também tem muito a falar ao coração dos pequeninos. Amém? Queridos, eu queria dizer a vocês que eu estou muito contente de estar aqui. Me convidaram para ministrar no encontro de casais e nessa noite também. E eu posso dizer que, depois de ouvir tudo que eu ouvi aqui deste púlpito, eu posso dizer que eu saio daqui edificado. Deus falou muito ao meu coração. Eu não cansava de chorar ali. Deus é maravilhoso. Fui tão honrado aqui. Agradeço a igreja, agradeço o pastor Rotenildo e a sua esposa. Me receberam com tanto carinho. Eu vi essa igreja ainda no começo. Não tinha forro, não tinha essa estrutura maravilhosa que Deus permitiu ter. E Deus tem agido neste lugar, tem abençoado vidas, tem transformado vidas. Não tem coisa mais preciosa para a vida do homem do que ele sair do governo do diabo, do império das trevas e ser transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Não tem coisa mais vitoriosa, mais sublime, mais esplêndida. É maravilhoso ver que Deus está agindo, continua agindo e continua trabalhando para resgatar o seu povo, a sua igreja. E Ele conta com a igreja que está aqui nesta noite. Deus tem trabalhado. E eu me sinto honrado de estar aqui. Talvez eu não tenha muito nessa noite do que oferecer para os irmãos, mas a minha expectativa é que Deus fale ao meu coração e ao coração da igreja, para a glória dEle. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 16. A minha esposa vai me ajudando aí. Se eu baixar o microfone, ela diz, levanta, que eu tenho mania de baixar o microfone e ninguém me ouvir. Aí, ela já me disse isso umas 500 vezes e eu perdi a vergonha agora. Eu já digo para ela me lembrar. A igreja pode me lembrar também, viu? Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 16. Salmo 16. Amém? Nós iremos fazer essa leitura da palavra de Deus, que diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina.
O Senhor tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, a tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus eterno, vivo, glorioso, poderoso, rico em graça e misericórdia. O Senhor nos alcançou com teu amor. Essa noite, Pai, nós estamos aqui na dependência do teu Espírito, rogando as tuas bênçãos, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê um coração manso, um coração que acolhe com mansidão a tua palavra. Que o Senhor me dê um espírito humilde para expor a tua palavra com fidelidade. Ajuda-nos, ó Deus, fala conosco, fala ao nosso coração. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Fala, Pai, profundamente ao nosso ser, no nome de Jesus. É em nome de Jesus que eu te louvo, eu te bendigo e por fé eu te agradeço. Amém. Amém? Queridos, o tema do nosso sermão nesta noite é que o Senhor é o nosso bem maior. O nosso Deus, Ele é, e nós precisamos entender que o Deus na qual nós servimos, Ele precisa ser o nosso bem maior. O pastor John Piper, ele diz algo interessante na sua visão da vida cristã, onde ele entende que a vida cristã ela é uma vida onde ele diz que Deus é aquele que substitui, ou melhor, é aquele que precisa ser tudo em nós. A ponto dele dizer que Deus é glorificado em nós, quando nós estamos plenamente satisfeitos dEle. E nós precisamos estar plenamente satisfeitos de Deus. Nós que buscamos durante a nossa vida tantas coisas, nós procuramos durante a nossa caminhada nos satisfazermos com tantas coisas, com tantos prazeres desta vida. E não há nenhum problema nisso. O problema é que quando as coisas deste mundo são mais importantes para nós do que o nosso Deus, que quando as coisas deste mundo, elas chegam a substituir o lugar que deveria ser o altar de Deus, que é o altar construído no nosso coração, muitas das vezes o nosso coração está cheio das coisas do mundo. E nós precisamos ter plenamente o nosso prazer no Deus vivo. O Deus que nos salvou, que nos regenerou, que nos transportou, o Deus que nos amou e nos amou antes da fundação do mundo. Deus nos ama. Deus ama esta igreja. Deus cuida de nós. E a nossa resposta para esse Deus é uma resposta que deveria ser diária. Buscar ter prazer no Deus vivo. Tem um texto no livro de Jó, eu não ia falar isso, mas eu gostaria de ir lá para o livro de Jó, capítulo, eu acho que é o capítulo 1. Pronto, Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21. Pode colocar aí? Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. 22. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falha alguma. Irmãos,
Os irmãos conhecem a história de Jó, e os irmãos sabem que ele perdeu os 10 filhos, ele perdeu as suas posses, a mulher dele chegou a dizer que era para ele abandonar o Deus dele, para ele morrer, e ele foi acusado depois pelos seus amigos, e eu fico aqui, na minha insignificância, imaginando que completude, que satisfação, que prazer é esse, a ponto de um homem perder absolutamente tudo o que tinha: família, negócios, saúde, e dizer: olha, eu vim nu para esse negócio, para esse plano terreno. Deus me deu e Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Que prazer, como é que uma pessoa consegue ter tanto prazer em Deus, mesmo não tendo nada, e já tendo tido tudo? Uma das coisas que é mais difícil, e nós já entramos já no texto, porque eu tenho pouco tempo, uma das coisas que é mais difícil para uma pessoa, ela experimentar ter tudo e perder. É difícil para ela reajustar a sua vida. É difícil para ela reajustar a sua condição. É difícil para ela ter contentamento em ter pouco e trabalhar com pouco. É difícil. Tem gente que, quando perde um grande emprego e que não consegue mais voltar para aquele emprego que ganhava muito, entra em depressão, alguns até tiram a vida. Quiçá perder 10 filhos, perder suas posses e perder sua saúde. E essa figura bíblica, cujo nome é Jó, perde absolutamente tudo sem ter informação nenhuma do porquê aquilo aconteceu. Mas ele diz, com muita convicção, versículo 21, nu saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Irmãos, nós precisamos ter prazer em Deus. Nós precisamos encontrar prazer em Deus. Nós precisamos entender que Deus é glorificado em nós, quando nós nos satisfazemos de Deus plenamente. Amém? E o versículo 1 do capítulo 16 começa com uma mensagem importante para nós. Primeiro, eu gostaria de dizer para os irmãos que nós entendemos que o Senhor é o nosso maior bem, quando Deus verdadeiramente é o nosso refúgio. Quando verdadeiramente o Senhor é o refúgio do seu povo, nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos que Deus é tudo para nós. Porque muita gente até recita que o Senhor é o seu refúgio, mas na hora da dor, na hora do sofrimento, procura outras alternativas, procura outros meios, procura outras soluções, procura resolver os seus dilemas de outra forma, e às vezes de uma forma nada agradável. O salmista aqui, ele estava aparentemente em crise, a ponto de ele dizer: olha, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. E logo em seguida ele faz uma das declarações mais lindas que o povo de Deus deve fazer. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem eu não possuo, senão a ti somente. A ti somente. Queridos, o Senhor, Ele cuida de nós. O Senhor, Ele nos guarda. O Senhor tem cuidado da minha família. A minha esposa deu um testemunho aqui, e que eu chorava dele. Eu conheço a história, não é a primeira vez que ela fala. E quando eu olho para o que Deus fez na vida dela, e de tabela fez na minha,
E hoje eu estou aqui, podendo contar e ouvir as maravilhas de Deus. Refúgio significa lugar de proteção, lugar de cuidado, lugar que é para aqueles que Deus o ama. E Deus ama você, Deus ama a sua igreja, Deus cuida da sua igreja, Deus trabalha na sua igreja, Deus protege a sua igreja. Amados, o Deus que cuida da igreja e que é refúgio para a igreja, o Deus que é o bem maior da igreja, ou pelo menos deveria ser para o seu povo, esse Deus é o Deus que, quando o seu povo de fato faz dele o seu bem maior, esse povo, ele ama o seu irmão. Observe o que diz o verso 3. Quanto aos santos, santos aqui quer dizer separado, está falando do povo de Deus, que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Você tem prazer em estar com seu irmão? Você verdadeiramente gosta de estar com seu irmão? Lá na igreja, quando acaba o culto, às vezes a gente fica na porta, conversando, a igreja fechou, tudo apagado, e o povo de Deus fica na porta, e a gente conversa, e conversa besteira, e sorri, e ri da cara um do outro, e a gente se alegra, e a gente tem prazer, e a gente vibra em estar com os irmãos. Não tem coisa mais gostosa, não tem coisa mais prazerosa do que os irmãos gostarem uns dos outros. Não tem como dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão. Uma das coisas pela quais a igreja é diferente do mundo é que a igreja ama a igreja, que o irmão ama o irmão. Estar junto dos irmãos é maravilhoso. Não tem coisa maravilhosa do que estar junto de pessoas na qual a gente pode abrir o coração. Falando sobre esse tema, John Piper diz uma coisa interessante. Ele diz que se você não gosta do seu irmão é porque você não conhece um crente de verdade. Um crente que, por conta de Jesus, ele deixou, ou melhor, ele deixou de ser servo dos prazeres, servo do dinheiro, servo do ego, servo da posição, servo do poder, e passou a ser servo de Cristo. E passou a amar Jesus. E passou a viver para Jesus. Jesus passou a ser tudo no coração dele, na vida dele. Nós precisamos ser um povo que verdadeiramente coloca o Senhor no altar do nosso coração, onde Ele é tudo em nós. Onde nada mais importa, onde se eu hoje perder o meu dinheiro, eu perder as minhas posses, e aí eu não quero que aconteça com os irmãos, e eu perder tudo isso, ainda assim, eu estou em paz. Porque paz é isso, irmãos. É às vezes eu estar passando por lutas, e eu saber quem é o Deus na qual eu creio. E eu não me exaspero, eu não entro em delírios, eu não entro em crises existenciais. No condomínio onde eu morava anteriormente, um jovem, ele, por conta da namorada o deixar, ele conseguiu se enforcar dentro de um apartamento. Um jovem decente, de uma família decente, amigo do meu filho. A namorada deixou, ele se enforcou. Irmãos, nós não podemos ter medo de perder nada. Nós viemos sem nada. E voltaremos também sem nada. E, ao mesmo tempo, voltaremos com tudo, porque nós temos aquele que é dono de todas as coisas. Aquele que nos alcançou e que nos amou com amor sacrificial. Amém? Meu tempo está acabando? Não, né? É que eu tenho que olhar aqui. Então, queridos, depois do salmista esclarecer essas coisas, ele vai falar de uma coisa que
é importante para nós. Ele vai falar no versículo 4, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. É claro que hoje nós não servimos a balins, nós não servimos a bezerros de ouro, nós não temos imagem dentro de casa, nós não temos objetos para adorar. Mas, queridos, a sociedade dos nossos dias tem adorado, muitas das vezes, a aprovação das pessoas. Tem gente que não consegue ter paz se não for aceita, se não for aprovada pelas pessoas. Se você der uma olhada rápida no seu Instagram, as pessoas do Instagram agora elas tiram as rugas, elas deixam o rosto esticadinho, elas muitas das vezes nem parecem elas mesmas. Elas querem aprovação, elas querem ser aceitas. É assim que está andando o mundo. E isso, definitivamente, é idolatria da aprovação. Eu quero ser aprovado. Eu quero que as pessoas me olhem como alguém belo, alguém que atraente. É assim que está funcionando o mundo. Mas não deve ser assim entre o povo de Deus. A nossa alegria é o Senhor. É o Senhor. O nosso deleite, o nosso prazer é o Senhor. O Senhor é o nosso bem maior. Outro bem nós não possuímos, porque a nossa roupa, ela se acaba. O nosso carro vai embora. É tanto que, depois de 5 anos, começa a dar problemas nos carros. E quem é inteligente já começa a trocar. Não é verdade? Senão a gente começa a ter bronca. A gente começa a gastar muito dinheiro. Não é assim? Tudo que é material perece. Mas aquilo que é eterno, aquilo que é fundamental, que é o pilar da nossa vida espiritual, nada disso perece. Tudo isso é para a eternidade. É para a glória de Deus. É o amor de Deus. Cristo em nós. Amém? Vocês estão tão caladinhos. Outro Deus do nosso tempo é o dinheiro. É o sucesso. Eu vou acelerar para não... É a segurança emocional. E até o ministério, irmãos, pasmem, muitas das vezes se torna um Deus para os pastores. Existem ministérios que o cidadão, ele quase foi ao terceiro céu quando ele tem muitos membros na igreja. Ele diz que tem uma igreja de 500 membros, 600 membros, e às vezes a vida está toda rachada, mas ele tem algo para mostrar para a sociedade e talvez para os colegas de ministério. Até isso pode se tornar um Deus, um ídolo. E nós temos que ter cuidado. Esse momento aqui, de pregação, esse momento ele é um momento, muitas das vezes, de vaidade, de demonstração de conhecimento, de demonstração filosófica. E até isso nós temos que ter muito temor a Deus para não ir além daquilo que Deus nos comissionou para dizer. Porque nós não somos nada, irmãos. Nós somos apenas um canal de bênção, um instrumento de Deus, uma ferramenta nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O nosso deleite precisa ser o nosso Senhor. Não os ídolos, não o dinheiro, não a imagem. Ainda outro dia eu conversando com uma amiga minha, que é a esposa de um amigo meu que é pastor, e nós estávamos numa mesa, e ela
ela dizia, mas tu, falando o que eu deveria fazer em relação a questões profissionais, em relação à roupa, em relação a outras coisas, e eu disse, olha, eu já não me preocupo mais com a minha imagem, eu já tive esse tempo, hoje eu já não me preocupo mais como vou ser recebido, ou como vão achar o que eu sou, ou quem eu sou, ou como eu sou, eu não me preocupo, eu me preocupo de agradar a Deus, e agradando a Deus, obviamente, eu vou pelo menos ser íntegro e correto com as pessoas. Mas já me passou esse tempo de querer aceitação, de querer mostrar que eu sou algo, que eu sou alguém para alguém. Já me passou, e ela olhou para mim, ela disse assim, eu até disse assim, olha, nós temos um negócio, né? Esse meu sócio, nós temos um negócio, umas lojinhas e uma distribuidorazinha, né? Um pequeno negócio, né? E nós somos sócios. E com outro sócio que é dono de uma rede de peça de carro. E ela dizendo, porque eu estava bem simples, né? O que ela queria dizer de fato era, isso não é roupa para empresário. Trocando em miúdos foi isso. Trocando em miúdos foi isso que ela quis dizer. E eu dei essa resposta, ela ficou pensando, ela disse assim, mas isso é muito difícil de fazer. No tempo em que nós vivemos, imagem é tudo, beleza é tudo, uma boa roupa é tudo. É algo difícil de se fazer. Ela chegou a declarar que ela não conseguiria fazer isso. E eu não estou aqui dizendo, irmãos, que nós não devemos pentear o cabelo, as mulheres fazerem escovinha, essas coisas todas que os irmãos sabem. Eu estou dizendo que isso não pode nos consumir. Porque tudo aquilo que nos consome toma o lugar de Deus no nosso coração. Amém? Queridos, se o Senhor é o nosso bem maior, nós entendemos que a nossa herança, que é o nosso Deus, é o suficiente. Se nós entendemos que Deus é o nosso bem maior, nós compreendemos que Ele é a nossa herança, e essa herança é o suficiente para a nossa vida. E você pode dizer, pastor, mas onde está isso? Do verso 5 até o verso 8, nós vamos ver isso. Diz assim, o Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice, em outras palavras, é a minha provisão. Tu és o arrimo, ou seja, o sustento, o amparo, o apoio da minha sorte. Caíam-se as divisas, e divisas aqui são cordas que se usava para medir terrenos. Em lugares amenos, e aqui a ideia é de lugares agradáveis, belos. E aqui o salmista está querendo dizer o seguinte, ele sai do plano material e vai para o plano espiritual. Aqui ele não está falando de terreno de fato, ele não está falando de divisão de terras, ele está dizendo que o bem dele, que não perece, é o Deus dele. Deus é o arrimo, ou seja, é o sustento, é o apoio da nossa sorte. Deus é a nossa alegria, é a nossa herança maior, é a nossa expectativa de vida espiritual maior. Ele é tudo em nós. O nosso Deus, que fez os céus e a terra, Ele nos preenche com seu amor. Os bens deste mundo podem até nos dar satisfação, mas a satisfação que os bens deste mundo podem nos dar é momentânea. E nós sabemos que quando nós temos algo, nós nos alegramos, e às vezes quando esse algo é caro, nós nos alegramos muito. Mas logo isso deixa de ser alegria, isso passa.
E a gente quer mais algo ainda, quer algo maior, mais caro, melhor. Porque só o nosso Deus preenche o nosso coração. Só Ele, de fato, quando nós estamos nele, arraigado neles, firme nele, nós verdadeiramente somos preenchidos pelo amor dele. Nós verdadeiramente temos deleite em Deus, alegria em Deus. Nada nos afeta, nada nos derruba, nada nos esmurece. Nós conseguimos passar pelos problemas da vida, pelas dificuldades da vida, seja ela doença, ou financeira, ou relacional, mas nós permanecemos de pé, mas não por conta da nossa força e da nossa capacidade, mas por conta do Deus que opera em nós. Amém? Queridos, quando nós entendemos isso, isso gera 3 frutos na nossa vida, na vida do crente. O primeiro fruto é de gratidão. Ao invés de nós compararmos a nossa vida com a vida dos outros, ao invés de nós olharmos por que nós não temos, nós nos sentimos gratos por aquilo que nós já temos, por aquilo que Deus já nos deu, por quem Deus é em nós, por aquilo que Deus fez por nós. O segundo fruto é direção. Deus nos guia, Deus guia o seu povo, e Ele guia em sabedoria, a ponto do salmista dizer, verso 7, bendigo o Senhor que me aconselha. Bendigo ao Senhor que me aconselha. Bendigo o Senhor que me dá sabedoria. Bendigo o Senhor que olha para mim, indigno, muitas das vezes cheio de conflitos na nossa mente. E nós, no momento de conflito mental, emocional, nós buscamos sabedoria em Deus e Ele nos direciona. Ele abre as portas, abre o caminho, nós conseguimos, muitas das vezes, tratar de problemas insolúveis. Nós conseguimos, muitas das vezes, nos relacionarmos com pessoas difíceis, com um filho difícil, com um pai difícil. Quer sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá liberalmente. Bendigo o Senhor, porque Ele me aconselha. Ele aconselha o seu povo. Ele fala ao coração do seu povo. Ele dá sabedoria ao seu povo. Ele cuida do seu povo. Amém? E o terceiro fruto dessa ideia, ou melhor, dessa mensagem que preenche o nosso coração, quando nós entendemos que Deus é tudo em nós e deve ser o nosso bem maior, é a estabilidade. Tendo posto o Senhor continuamente diante de mim, não serei abalado. Irmãos, um dia eu ouvi uma certa pessoa dizer que gostava de enterro de crente. Porque quando ele ia em enterro de descrente, a pessoa queria se jogar dentro da cova, um desmaiava, outros se jogavam no chão, outros entravam em desespero. Mas no enterro dos crentes nada disso acontece, nada disso acontece. Mas será por que isso não acontece? Essa é a pergunta. É porque nós sabemos quem nós servimos, para onde nós vamos e de onde nós viemos. Só Deus pode fazer isso. Ele é o nosso bem maior. Faça do seu Deus o seu bem maior. Não olhe para as coisas, olhe para Deus. Não olhe para os obstáculos, olhe para Deus. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Amém? Glória a Deus. Você se alegra mais em Deus? Algumas implicações que a gente anota aqui, mas eu vou perguntar para os irmãos, viu? Você se alegra mais em Deus ou nos dons de Deus? Se Deus tirasse tudo,
ele ainda seria suficiente na sua vida? Seu coração está firmado nele? Ele é o seu bem maior mesmo? Essa é uma pergunta que você deve se fazer. Eu sirvo a Deus, eu louvei, eu adorei, eu chorei, eu também chorei lá. Deus falou comigo, mas de fato eu fico firme quando a tempestade vem. De fato eu não pulo do barco quando o negócio aperta. De fato eu me apego a Deus a ponto de dizer: Senhor, se eu perder tudo, eu tenho o Senhor e o Senhor é maior do que tudo que eu tenho. Amém? Queridos, Deus é bom. Nosso Deus é bom. E o terceiro ponto, para nós chegarmos ao fim dessa ministração, deixa eu ver se meu tempo está acabando, é que se o Senhor é o nosso bem maior, a nossa esperança, ela é eterna. Ora, se Deus é o nosso bem maior, a nossa esperança, ela é eterna. E o salmista vai explicar isso citando esses últimos versículos, que vão do 8 ao 11, onde ele diz: olha, alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Ora, Davi morreu e o seu corpo, de fato, se corrompeu, o seu corpo se desfez. Então, do que é que ele estava falando aqui? Por que ele disse isso? O apóstolo Pedro vai explicar esse texto aqui, lá no livro de Atos, capítulo 2. Deixa eu abrir aqui lá em Atos, para nós irmos já para o fim. Depois da descida do Espírito Santo. Deixa eu abrir aqui para os irmãos. Atos, capítulo 2. Depois da descida do Espírito Santo, os irmãos falam em língua. E ali, no verso 12 do capítulo 2, vai dizer que todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? E a Bíblia diz no verso 13 que outros zombavam, diziam: estão embriagados. E aí Pedro se levanta. Pedro se levanta e ele faz um discurso. Ele vai dizer: olha, isso que vocês estão vendo já tinha sido predito pelo profeta Joel, que aconteceria aqui nos últimos dias. E diz o Senhor: que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nossos filhos e nossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E depois ele passa para um segundo momento desse discurso. E esse segundo momento é justamente a citação desse salmo que nós lemos, onde ele vai dizer no verso 25: porque a respeito dele diz Davi. Dele quem? De Jesus. É só ver os versículos que tem anteriormente. E o que é que Davi disse? Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Até disto também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. E aí o apóstolo Pedro vai explicar isso no livro de Atos, a partir do verso 30. Ele vai dizer: olha, sendo, pois, profeta, quem é profeta? Davi, foi Davi que falou isso. Sendo profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentariam no seu trono, prevendo isto, referiu-se a quem? A ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. O que o salmista está querendo dizer aqui, que nós temos esperança eterna, porque Jesus morreu e ressuscitou, porque Jesus pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. A nossa expectativa nele
é a maior expectativa que a igreja pode ter na face da terra. Porque um dia ele vai voltar. Porque um dia ele vai vir buscar o seu povo. Porque um dia ele vai vir resgatar a sua igreja. Porque se hoje nós choramos, nós nos agoniamos, nós temos feridas, na glória nós teremos plenitude de vida. Não haverá dor, sofrimento, angústia, augúrias, decepções, problemas de relacionamento, tudo será pleno, vida plena. E só quem pode possibilitar isso é Jesus. É o Senhor Jesus, e por isso nós devemos ter o nosso Deus como o nosso bem maior. Ele morreu por nós. Ele nos alcançou com seu amor. Ele nos deu vida, vida abundante. Nós não somos absolutamente nada sem Cristo. Ele é o nosso prazer. Ele é o nosso bem. Ele é o bem da igreja. Plenitude. Não teremos falta de nada. Alegria verdadeira, profunda, alegria espiritual. Nunca acabará. O maior destino do crente não é apenas ir para o céu. O maior destino do crente é estar para sempre com o seu Deus. Com o seu Deus. Ele é o nosso bem maior. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe esta igreja. Que Deus continue a cuidar desta igreja. Para a glória dele. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Não me disseram, mas depois daqui eu chamo o pastor. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós sabemos que aqui o Senhor nos permite desfrutar de coisas boas. Sim, nós concordamos, nós sabemos que é a bênção do Senhor, que é o cuidado do Senhor. Nós sabemos que nós somos mordomos das coisas que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Mas nós sabemos também que essas coisas, elas têm um fim, que elas não duram para sempre. Mas só o Senhor é eterno. Só as tuas promessas são eternas. Só a vida que há na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é eterna. Tudo passa, mas o teu amor é perpétuo, o teu amor é para sempre. Nós queremos, Pai, ser aquele povo que se alegra no Senhor, que compreende que o Senhor é tudo, que compreende que as coisas que às vezes nós damos tanto valor, elas não são nada diante do Senhor. Continua a nos preencher, a preencher o nosso coração. Continua, meu Deus, a cuidar de nós. Nos dá alegria, mesmo quando a tristeza bater a porta. Nos dá, ó Deus, firmeza, mesmo quando os nossos pés quiserem nos derrubar. Nos dá um coração firme, uma mente plena, mesmo quando a depressão quiser nos alcançar, quando a ansiedade quiser corroer o nosso coração. Que nós possamos saber, Senhor, verdadeiramente, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é cheio de vida, que o Senhor é o doador da vida, que o Senhor tem alegria plena, felicidade completa. Oh, Pai, cuida desta igreja, cuida deste povo. Este povo que está aqui nessa noite, cresça no amor ao Senhor. Cresça no amor uns para com os outros. Cresça, Pai, na proclamação do Teu Evangelho, da Tua Palavra. Tua palavra diz: como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? E a Tua palavra vai nos dar uma notícia maravilhosa, que quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Ajuda o Teu povo, Pai, a ser um proclamador feliz e alegre das boas novas do Senhor, sabendo que o bem maior da igreja é o seu Deus.
sabendo que ela pode compartilhar esse Deus maravilhoso com aqueles que se perdem, com aqueles que não te conhecem, com aqueles que sofrem, com aqueles que estão nas mais profundas trevas existenciais. Abençoa esta igreja para ser um canal de bênção, para continuar sendo um canal de bênção neste lugar. Abençoa a liderança desta igreja, os líderes, o pastor, abençoa os irmãos, abençoa, Pai. Eu te peço, com o mais profundo desejo do meu coração por esta igreja, eu te peço em nome de Jesus. Aqui, Senhor, eu tive a oportunidade de estudar aqui. Aqui o Senhor me tirou de uma terra mais distante, a 600 quilômetros daqui. E o Senhor me trouxe para cá. Aqui eu pude ver a boa mão do Senhor, o cuidado do Senhor. E hoje o Senhor me trouxe para cá. Eu queria louvar e bendizer o teu nome por tão maravilha, tão maravilhoso que é anunciar a tua palavra. Eu te louvo, Pai. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.